E hoje é dia de quê? De quê? Hoje é dia de um Starcast inédito, gente. Eu estou aqui quase toda vestida de tons de rosa, óculos rosa. Tirei meu óculos do baú. Olha isso, gente. Estou com uma pessoa maravilhosa, uma estrategista de imagem, consultora de moda, Lívia, que vai agraciar-nos com muitas informações hoje. Lívia, com você. Ah, que linda! Nosso star de hoje. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Já acompanho o Starcast, né? E assim, eu sou fã. Tá de rosa, gente, pra gente Estou falar de de rosa. Barbie Vamos hoje. falar de Barbie, vamos falar de estrela. Então hoje eu vim, ó, toda trabalhada Todo no do brilho. brilho. Para combinar com você que brilha aí, né? Olha isso, Então hoje eu gente. vim trabalhada no brilho. E falar um pouquinho disso, né? Da gente se vestir para a ocasião e se vestir para o que a gente quer, para a imagem que a gente quer transmitir para as pessoas. Abordagens, né? É. Nossa, gente, é tanta coisa, assim, que virou, assim, uma bagunça na minha cabeça. Porque são tantos assuntos que a gente vai conversar hoje. Eu queria começar, o Lívia, falando sobre o filme, né? Que hoje, né, é a estreia do filme da Barbie. E assim, não se fala em outra coisa, né? Não, você chega no shopping, todas as paletas estão de rosa bebê, rosa choque, muitos brilhos rosas, tudo cor de rosa, né? Então a tapioca é rosa, tudo hoje tá, o mundo virou cor de rosa. Isso. E Lívia, você que eu sei que trabalha arquétipos, né? E faz o estudo, né? Com Uhum. seus clientes, estuda neuromarketing. Eu queria te perguntar que força é essa? Que eu nunca vi. Assim, é a segunda vez que a gente vive essa tendência Barbiecore, mas com essa força é a primeira vez, né? Assim, onde todo mundo se envolveu Uhum. e houve uma revolução nesse mundo rosa. Hoje não tem uma pessoa em Goiânia que, assim, da dona de casa ao mega super empresário, sei lá, enfim, que não tá conectado com essa onda rosa. Seja pela mãe, pelo filho, né? É. Enfim, tá todo Aham, mundo sim. conectado. E essa estética, né? Eu falo que é uma estética, ela vem tão forte que a gente que vai para decoração, que vai não só na roupa Barbie, né? Não só na roupa, na cor. É uma estética que tá em tudo. E quando tá em tudo, a gente até tem que ter, às vezes eu atendo lojista, eu falo, tem um cuidadinho, porque tá tanto, tanto, tanto que a gente pode enjoar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas por outro lado, a gente também tem que surfar um pouco nessa tendência e aproveitar aí o algoritmo, aproveitar o engajamento que isso traz nesse assunto no momento, né? Sim, que bacana. E assim, eu vejo assim a força dessa da boneca, né? Uhum. Que assim foi criada em 1959, se eu não me engano, e ela veio assim para trazer um arquétipo de beleza, né, daquela mulher, né, bela, magra. Ela veio com essa força para as mulheres daquele momento. E assim, e já teve tantas controvérsias, né, Lívia, sobre esse contexto, Uhum. sobre essa história da Barbie. E tantos anos, hoje nós estamos em 2023, né? Ela foi criada em 1959 e ela tem uma força muito grande. Uma força E como que enorme. você vê, amiga, esse movimento assim tão intenso, né? De 1959 a 2023. Eu acho que a força tá no desejo de querer ser. Tanto que a pessoa que a criadora, né, da Barbie, a filha chamava Bárbara, por isso Barbie, Sim, né, que como sim. se fosse, de onde vem a inspiração dela? Ela viu a filha recortar revistas, porque até então criança brincava com boneca que tinha cara de bebê. E aí, quando ela pega ela vê a filha recortando ali os moldes, recortando pessoas, mulheres bonitas, para brincar com essas. Imagina, né? Era um pedacinho de papel. Aí ela, será que é por aí? E aí ela começa a imaginar uma boneca que não fosse uma boneca bebê, que fosse uma boneca mulher.
que fosse uma mini mulher aí. E aí, nas histórias, né, contam que ela viaja para a Europa. Na Europa, ela viu alguma ideia ali, e aí ela volta para os Estados Unidos, e é quando surge, enfim, ela inventa lá a Barbie, coloca o nome da filha, e desde então, a Barbie, ela é esse símbolo, então, da moda. É esse símbolo. A Barbie já ganhou várias versões. Adulta, né? Ela é uma boneca adulta. Gente, é uma boneca adulta, é uma boneca que tem seio. Só que naquela época, a Barbie, ela veio como modelo de beleza, que era a beleza da época. Sim. Então, a gente vê muita inspiração em Brigitte Bardot. Sim. Quem eram as pessoas belas da época? Então, a Barbie, ela vem com essa inspiração. E aí, Barbie passa por um momento de um pouquinho de repulsa. Por quê? É algo, né, uma beleza padronizada, né? Eu sempre falo assim, que é uma beleza, um padrão muito exigente de beleza. Sim. E olha como o mundo se abriu para a diversidade. E aí, nesse momento, a Mattel meio que faz um reposicionamento ali. E hoje a gente vê a Barbie ginasta, a Barbie profissões, né? Barbie gente, profissões. Olha que interessante. Ela lançou, né, no momento em que a mulher, né, ainda não estava tão dentro do mercado de trabalho, né, como, né, nos dias de hoje. E ela lança a Barbie Profissões. Então, é uma boneca adulta. E aí vai, assim, por todos os viés dentro de um processo criativo, internalizando isso na mulher. Na mulher. Então, ao mesmo tempo que quando a gente olha, pensando em arquétipos, né? Sim. Quando a gente olha para a imagem da Barbie, pensando na imagem, o primeiro arquétipo que vem à nossa cabeça é do amante, que é uma mulher, né, que se cuida, uma mulher bela, uma mulher que valoriza a beleza, valoriza o autocuidado ali. Tem muita estética do belo na Barbie. Sim. Então, a gente tem muito esse arquétipo, a beleza, né, no arquétipo da amante. Mas quando a gente pensa na cor, no rosa, nessa coisa meio infantilizada, né, a gente vem muito o arquétipo da ingênua. Só que quando a gente pensa ali no filme, quando a gente pensa que a Barbie, ela rompe padrão, eu falo que a Barbie traz essa ideia de você pode ser quem você quiser nas profissões e financeiramente, porque a Barbie, ela tem o carro da Barbie, não é o carro do Ken que a Barbie dirige. É o carro da Barbie. É o carro da Barbie. Então, ela tem o carro da Barbie. Eu lembro quando eu era criança, eu lembro que eu trabalhei muito. Barbie. Eu vendia coisas na escola e juntava o dinheirinho ali, todo o dinheirinho que eu conseguia, e eu comprei o ônibus da Barbie. Então, era assim, o sonho, era o trailer da Barbie. E era da Barbie, não era do Ken que a Barbie dirigia. Sim. E a Barbie tem até o avião da Barbie, né? Imagina, hoje, se a gente traz para a nossa realidade hoje, todo mundo que prospera ali financeiramente vai lá e compra um avião. A Barbie já fez isso. Né? Barbie já tem o próprio avião há muito tempo. Barbie é sociável, é cheia de amigas, é cheia de lazer, ela é agradável, né? Olivia, isso você vê como a Barbie, como você vê o movimento, um movimento feminino, porque existe a feminilidade e o movimento feminista, né? Como que você acha que esse contexto se encaixa dentro dos padrões atuais? Eu até fiz um post hoje falando sobre isso, né? Que depende muito dessa visão que a gente vai trazer, da visão que cada um tem, porque arquétipo é sentimento. Se for definir, né? Quem não sabe aí, nossa, não sei nada o que é arquétipo. Conta o que é arquétipo primeiro. Arquétipo, né? Ele é criado, então, por Jung. Primeiro, Freud traz o conceito de inconsciente. Então, nossa, eu tenho algo que eu faço, eu não sei porquê. Então, isso eu faço de maneira inconsciente. Às vezes não foi planejado, algo lá do seu passado que você traz uma sensação. Então, Freud traz essa ideia do inconsciente. E Jung traz a ideia do inconsciente coletivo. Que o que seria? Nossa, todo mundo tem lá um sentimento de maternidade.
todo mundo tem tal sentimento, todo mundo vê um bebê e sente ternura. Então, são coisas que são comuns a todo ser humano. É claro que, culturalmente, né, uma cultura vai ser um pouquinho diferente, um pouco maior, um pouco menor, mas aí ele cria essa... Eu falo que é uma jornada, né? Que são 12 arquétipos. Então, nós passamos pelos 12 arquétipos, mas um é mais forte, né, gente? Sim. Um tá ali mais forte, mas a gente passa por Pulsando. todos. E aí, nos anos 2000, Margareth Mark e Carol Persson, elas trazem isso para a publicidade. Então, olha a importância da gente entender que nós somos a nossa marca pessoal e que nós somos um produto, Isso é incrível. não é? Nossa, E aí a isso gente é tem que pensar no fenomenal. rótulo do nosso produto, né? E nós somos nosso produto. Nós somos o nosso produto. Eu dou muita palestra para modelos que estão se formando, né? E eu falo, gente, você é o seu produto. Uhum. Você como marca, como pessoa. E as pessoas vão querer para a marca dela uma marca que seja registrada de alto padrão. Sim, sim. E aí o arquétipo, ele vem, né, para publicidade, para vender produtos. Por quê? Quando a gente pensa, vamos imaginar que o amaciante Downy, muito provavelmente eles usam o arquétipo do mago. Olha a propaganda, é algo transformador, é algo que transcende, e aí vem como se fosse uma fumacinha ali. E no mesmo produto, quando eu penso, por exemplo, no Comfort, eu já penso no cuidado que fica, é No o bebezinho, é a cheiro. ternura. Então No já marketing olfativo, né? olfativo, então já tem um arquétipo ali do inocente, do cuidador, né? Cuidado que fica, carinho que fica. Diferente do Downy, que na propaganda usa uma mulher super sensual, com pétalas de flores. Tá vendo como é o mesmo produto, mas são arquétipos diferentes, porque Diferentes. desperta sentimentos diferentes sobre o mesmo produto. Sim. E da Barbie, feminina ou feminista? A Barbie, quando Que a que gente você vê? pensa no filme, né? A Barbie não tem nada de ingênua. Não tem nada do arquétipo do inocente no filme, né? A Barbie, ela vai contra as regras ali da Barbie Land lá, né? Ela sai lá da Bandia, digamos assim. Ela é expulsa de lá. Então, tem uma pitadinha ali do rebelde que não segue as regras. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como a heroína, porque ela vai desbravar outros caminhos. Então, a Barbie é o arquétipo da heroína. Só que todo arquétipo ele vai ter sua luz e sua sombra. Então, pode ser vista como uma pessoa, né? Para quem fala, Lívia, eu quero trabalhar minha comunicação arquetípica. Tem o lado sombra aí, pode ser parecer egoísta. É a mesma coisa quando a gente pensa em Lampião. E aí, ele foi herói ou foi bandido? Né? Né? Depende Então, como... então eu vejo a Barbie, né, com esse arquétipo do herói, esse lado mais divertido, que seria um pouquinho do bobo da corte. Para quem não entende bobo da corte, de bobo não tem nada, tá? Sim. O bobo da corte, quando a gente pensa historicamente, ele era a única pessoa autorizada a fazer piadas pro rei, né? E aí ele podia ser irônico, ele podia fazer piadinhas, digamos assim, né, com um tom mais... E ele não seria, ele tinha autorização para poder, digamos assim, ser irônico, para poder falar coisas que acontecia ali no reino e nada ia acontecer com ele. Entendi. Então o bobo da corte, ele faz parte da realeza. Então é um arquétipo interessante. Então, nas sinopses que eu li do filme, né, tem algumas coisas que ela meio que tira onda ali com os homens, tem essa coisa meio divertida, meio bobo da corte mesmo. Uhum. Então eu vejo, mas ela também mantém muito esse arquétipo do amante. E aí, nos arquétipos, para quem deseja ir trabalhar com comunicação arquetípica, eu sempre falo que a gente tem uma tríade. A gente tem o nosso arquétipo principal e a gente tem 2 auxiliares. E aí, a gente transita entre esses 3 arquétipos. Porque se você fica só em um arquétipo, você fica muito na luz e na sombra desse arquétipo. Quando você transita entre os 3, traz um pouco de cada um, tem o principal, então isso fica leve e isso gera um sentimento. Então, quando eu falo que o arquétipo da Barbie
principal é amante. É a coisa da beleza. E assim, eu nunca tinha pensado por esse prisma de amante, né? Eu penso mais pro lado muito feminino, né? Aquela coisa assim, bem princesa, sabe? O amante, porque quando a gente pensa nessa jornada, então, né? A gente nasce inocente, o bebê, que tudo é lindo, ele chora, ele tem o peito, ele chora, ele fica quentinho. Então, nessa jornada, o momento quando a pessoa passa a descobrir o amor, e principalmente o auto-amor, é o momento que ela está dentro do arquétipo do amante. Então, quando a gente pensa a Barbie como amante, está muito relacionada a esse cuidado. Sim. Então, olha como esse sentimento é forte. Eu me vesti hoje de brilho para estar aqui. Olha! Porque você me falou que o programa ia ser sobre a Barbie. Então, olha como olha esse arquétipo, olha a força desse arquétipo do amante. Sim, hoje eu também fiquei assim, nossa, eu queria fazer minhas unhas, né? Rosa. Então, assim, tudo pra falar de um momento que a gente tá vivendo, de um dia, né, que a gente tá vivendo, que é hoje essa estreia aí, que tá todo mundo assim, né? Uau! E a gente não poderia ficar de fora, né, gente, o StarCast aqui. E é comunicar, né? Eu percebo, Lívia, que você faz muito isso. Você veste pessoas para que elas tenham uma boa comunicação. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a comunicação no vestir das pessoas. A comunicação arquetípica, eu falo que ela envolve toda a parte da comunicação, tanto verbal como não verbal. Como eu atendo políticos também, e eu falo muito assim, que quando a gente tem esse posicionamento arquetípico, a gente consegue trazer isso nas pautas, nos títulos, no assunto, Sim. na cor, na tipografia, nas cores, na roupa. Então, em tudo você começa a ver arquétipos. Entendi. As minhas alunas, eu tenho uma turma de mentoria em grupo, e as minhas alunas falam assim... Já quero participar. Ai, que ótimo! Bem-vinda já! E aí, as minhas alunas, sempre que tem aula sobre arquétipo, elas falam assim, Lívia, eu tô vendo arquétipo em tudo agora. Em tudo eu tô vendo arquétipo. Esse tá mais governante hoje, hein? Nossa, fulano tá muito amante hoje. Então, isso traz assertividade. Por que traz isso? Porque a gente não é... Nós somos seres humanos. A gente não é, por exemplo, esse microfone, que eu falo assim, ó, ele é fofinho aqui, ele tem essa função, ele gira, que tem 1000 funções. A gente identifica mais facilmente pelo sentimento que aquilo gera na gente. Então, por isso é tão assertivo hoje, eu falo que a gente traz muita assertividade quando a gente traz a comunicação arquetípica. Gente, olha, que tudo! E você também dá mentoria, né, Lívia? Fala um pouquinho dessa mentoria. Sim. O que a gente aprende? É um curso aberto? Como que funciona? Sim, hoje eu tenho uma mentoria, que ela é uma mentoria online, 100% online. Olha que bom. Muito legal, né? Que em qualquer lugar do mundo... Você pode fazer, não tem desculpa. Não tem desculpa. E aí, eu comecei as minhas turmas, eu trabalhava a questão da imagem. Só imagem, né? Cor, estilo. Então, como usar a cor sem precisar fazer cartela de cores, sem precisar fazer análise de coloração. Por quê? Eu trabalho muito, eu prezo a questão da estratégia de imagem. E eu falo assim, que cor é linguagem. Eu sou defensora da análise de coloração, tá? Tá. Senão fica assim, nossa, Lívia... Uai, Lívia, eu tô te entendendo. Não tô entendendo. A gente fez o color. O Freedom for Color juntas, né? Eu não tô entendendo. Não, mas deixa eu explicar. A cor, gente, ela é um elemento importantíssimo na imagem. E quando a gente vai lá e faz a análise de coloração, como eu falei, eu sou defensora da análise de coloração, eu acho que é um passo muito importante no autoconhecimento sobre você, sobre as suas cores. É incrível como faz diferença na cor do cabelo, na maquiagem. É assim, uau, sabe? Essa assertividade de você não errar mais, de trazer essa harmonia, uau, é muito importante. Mas cor é linguagem. Então, imagina, você fala o português super correto, mas você tem que se comunicar em inglês, e aí? Entendi. Então, por isso eu trabalho a estratégia da cor. Então, eu tenho clientes, por exemplo,
que tem um subtom de pele quente. Mas eu preciso trabalhar nele cores frias, porque a cor fria vai transmitir a mensagem que a gente precisa para aquela ocasião. Então, aí faz a correção de cor, né? Isso que eu ia te perguntar. Isso. E quando você trabalha essa estratégia, como que fica a questão da harmonia? Aí a gente pode trabalhar a questão do contraste, né? Que hoje o contraste eu acho muito importante. Eu falo que a gente tem um exemplo de contraste, né? Lá da política, por exemplo, na eleição do Nixon, que um foi com contraste alto. Então, tinha a coisa do poder. Foi a primeira transmissão de um debate político feito pela televisão, porque até então era só pelo rádio. E aí, olha que interessante, olha como o contraste, né? A imagem, porque não é só o contraste, né? É um contexto, é o todo. Quem assistiu a transmissão pela TV mudou o voto. Quem só ouviu pelo rádio manteve o voto. Mesmo? Por quê? Gente, porque o candidato que estava usando um contraste mais alto, ele estava usando um contraste mais alto, ele se preparou. Então, ele olhava melhor para a câmera, né? Ele pareceu mais bonito. Entendi. E já o outro usou um terno cinza. Imagina um terno cinza na TV preto e branco daquela época. Sim. Então, ele ficou muito apagado. Sim. Ele tinha passado por um processo, né? Tinha ficado enfermo uns dias antes, teve hospitalizado. Então, o terno parecia estar maior, parecia estar grande. O outro não, estava com um terno bem cortado. Então, olha como a imagem muda até o rumo da política nos Estados Unidos lá, né, na década de 60. Então, isso é muito forte. Sim. E aí eu trabalho, né, com as minhas alunas a questão muito forte, essa questão do contraste e a questão da simbologia, do significado das cores. A mensagem que cada cor vai trazer. E isso dentro das marcas, em qualquer marca, desde uma empresária que trabalha no ramo da saúde, né? As médicas, enfim. Que é o público que eu mais atendo, eu queria né? que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque, tipo, quando você pensa no médico, a gente só pensa o quê? Em branco. Assim, e é tão interessante, sabe, Lívia, essa questão. A minha mãe, ela tem a síndrome do branco. Então, do branco não, da veste branca. Quando ela chega no médico, a pressão dela sobe. Então, toda vez que a gente vai no cardiologista, a gente mede antes em casa. Quando chega lá, ela vê ele vestido de branco, ela já sobe a pressão. Olha o tanto que isso é emocional. Muito, muito. E assim, e como você trabalha também nessa área médica, como tem sido essa vivência dentro desse universo do branco? E por que o médico, né, foi institucionalizado? Culturalmente, a ideia do branco, né? Uhum. Porque o branco, ele representa pureza, limpeza, né? A gente tem essa ideia de ai, tá branquinho, tá limpinho, né? Sim. Quando a gente pega uma roupa de cama, quando a gente pega uma toalha, quando a gente pega uma roupa, né? Nossa, está limpinho. Sim. Então, o branco traz isso. E traz também dentro, quando a gente pensa na questão do branco, na psicologia das cores, o branco também transmite refinamento e afastamento. Então, você que é aí, né, da fotografia, dos vídeos, pode reparar que em filme, quando a gente quer criar essa coisa de distanciamento, a gente põe a pessoa de branco, porque o branco realmente tem essa coisa de expandir a cor. Sim. A cor visualmente expande. Então, ao mesmo tempo que é muito sofisticado, que é muito refinado um look branco, também gera esse afastamento. Não é uma cor também tão... ai, gostosinha, próxima, tipo um rosinha. E hoje você traz, assim, umas outras possibilidades de paleta para esse cliente? Sim. Né, da área da saúde? Como que esse cliente, como que funciona essa... Como que ele recebe isso? A gente vai considerar morfologia corporal,
Porque hoje eu acho muito legal. Nossa, morfologia. O mercado agora está trazendo muitas possibilidades de jaleco. Hoje a gente tem jaleco de couro. Sim, olha que bacana. Né? Tem o jaleco de couro, tem o jaleco, às vezes, de renda, de organza. Então, tem muita possibilidade aí que dá para trazer a identidade. Tem uns jalecos, que eu também faço fotos de jalecos. Né? Eu falo, gente, isso aqui é uma roupa de festa, que é isso? Eu ainda não vi um jaleco brilhoso, sabe? De paetê, mas de renda, de todos os tecidos. Eu percebo também que macacão, né? Hoje eles já intitularam dentro dessa marca de uniformes a questão de outros... O macacão, o conjuntinho, para ficar mais prático, né? Mas eu sempre falo assim, para quem é da área médica, né? Seja da estética, seja da área médica, eu falo assim, que o principal, a gente precisa pensar na segurança. Sempre pensar na segurança do paciente. Então, alguns atendimentos, eu falo, usa a sua roupa, coloca um jaleco só na hora do atendimento. Porque nem sempre isso é importante, tá, Graça? Assim, é um cuidado que a gente tem que ter com a gente, né? No caso, a médica, que tem que ter com ela e com o paciente. Entendi. Nem todo tecido pode passar por desinfecção. Então, a gente tem a diferença de higienização, você ir lá, lavar na sua casa, junto com as suas roupas. Entendi. E a desinfecção. Então, olha só, gente, o que é uma informação? Vocês não serem ignorantes. Então, tem que haver esse cuidado da parte da médica, da parte da profissional, às vezes que trabalha com injetável, que trabalha com sangue, alguma coisa assim. Imagina, respingou alguma coisa ali no jaleco dela. Ela vai lavar junto com a roupa do filho dela, do uniforme? Não dá, né? Não dá. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado para que isso não ultrapasse e vire uma questão de vaidade e que perca o cuidado. Eu falo assim, que uma imagem bem representada, né? Uma imagem bem adequada, ela tem que atender todos os padrões, desde a segurança até a beleza, até a questão de favorecer o tipo físico dela, né? Uma pessoa que quer marcar mais a cintura, então, um que tem uma ombreirinha, né, para marcar mais o ombro, ou que abre um pouquinho embaixo, que vai marcar uma leve cintura. Então, tudo isso vai fazer a diferença. Então, hoje eu trabalho, né, personalizando, então, esses jalecos aí na cor, para trazer, às vezes, até a questão da inovação, né, quando a gente traz ali um rosa, uma cor, um botão dourado. Então, tudo isso pode ser muito personalizado. Eu já tive cliente que tinha um estilo sensual, muito sensual. Então, nós trouxemos para ela no punho, um punho com um detalhe em cetim, para trazer essa sensualidade, e um botão grande, dourado, né, para remeter à ostentação, à riqueza. Então, a gente pode, sim, personalizar tudo, de acordo com a identidade dela. É tão interessante. Essa semana eu atendi uma moça que ela está concorrendo a uma vaga, né, numa determinada instituição política. E assim, nós colocamos os looks, né, para ela, e aí tinha um look muito bem estruturado, mas ele parecia uma farda, sabe? E ela, quando ela entrou naquele look, ela falou assim, meu Deus, é isso que eu quero. Eu quero ser general, sabe? Aquela coisa assim, do poder. E aí eu entendi o arquétipo da governança, que naquele momento, e assim, ao todo o tempo, eu falei, gente, essa mulher é uma deputada. Ela vai sair daqui uma deputada desse jeito. O tanto que é muito forte força política dela. E aí a gente começa a entender e colocar o que é os pontos nos is, para você não errar e para as pessoas que forem ver também não ver de uma forma errada, né? Ver de uma forma assertiva. E aí a gente tem que ter muito cuidado, eu falo isso também dentro da minha mentoria com as minhas alunas, a questão da gente trabalhar a cognição da indumentária. Então, assim, Lívia, o que é isso, né? Cognição da indumentária, gente, olha só, anota vamos lá, vamos falar um pouquinho de psicologia da autoimagem. Psicologia da autoimagem, vamos. Então, para a gente entender o que é a autoimagem, é diferente de autoestima. Autoimagem é o que eu acho que as pessoas pensam sobre mim. E as pessoas
me acham bonita, me acham inteligente, mas será que você se sente? Isso daí já é autoestima. Autoestima é como eu me sinto. Eu me sinto bonita, eu me sinto inteligente, isso é autoestima. Autoimagem é como eu acho que eu sou percebida pelas pessoas. Uau. Imagem, ela vai refletir diretamente tanto na autoimagem como na autoestima. Então, imagina, você projeta uma imagem, uma boa imagem, uma imagem adequada profissionalmente, uma imagem de alguém poderosa, digamos assim. Você projetou essa imagem, o que vai acontecer lá com a sua autoimagem? As pessoas vão começar a te enxergar dessa maneira. Isso. E o que isso vai refletir lá na sua autoestima? E então é um círculo, né? E eu cíclico, vejo, assim. que é um caminho sem volta, né? É assim, você... Ai, gente, parece que eu tô com preguiça, mas você não consegue mais. Porque se você vai num determinado lugar, né? De uma determinada forma, de repente você não pode ir lá, né? No seu velho homem, né? Na sua velha indumentária, falando assim. Então você sempre tá conectado ao novo. Sim. E ao novo que você escolheu para as pessoas te verem melhor. E isso está muito relacionado ao que a gente estava falando dessa cognição do vestir, que é você entender o que aquilo causa em você. Então, vou dar um exemplo aqui. Trancinha. Maria Chiquinha. Você vê mais em adulto ou em criança? Em criança. Em criança. Mas eu já usei. Mas... Muito! mas algumas pessoas podem falar assim, não, por exemplo, trança pra mim remete à mulher boxeadora, Sim. ou trança a vikings e tal. Sim. Ok, mas isso é algo individual, é algo Muito que você individual. não é do coletivo. Não. Então, uma dica aí pra quem, né, tá na dúvida, nossa, eu não sei o que me vestir, eu não sei como adequar. Eu sempre falo, olha a tríade, mensagem, ambiente público. Olha, gente. Sempre considerem essa mensagem, tríade. ambiente público. E público. Você não erra no look. Teve uma época da minha vida que eu era tão criativa, porque eu já tenho esse estilo criativo, né? Tem, muito criativo, você aflorado. E assim, eu não tinha tanta informação, tá? E eu já era muito criativa. E eu lembro, assim, eu era adolescente, na faculdade, eu usava aquelas pituquinhas assim, ó, Lívia, quando você faz assim. E eu ia pra faculdade, eu ia pros eventos de moda, assim, ó, de pituquinha. Mas em você ficava criativa, porque Sim. tinha todo um contexto, né? Sim, Toda cor, roupa, Sim. um sapato criativo. Então tinha todo um contexto. Usava umas meias brilhosas, igual o blazer da minha amiga, doce dente. Então era assim, as pessoas todo mundo parece que ficava esperando qual que ia ser o look criativo do outro dia. E eu trabalhava dentro de um hospital, pensa, Lívia, tipo, as pessoas olhavam aquela menina lá do, né? Aquela criativa lá. Outro cuidado que eu falo na área médica também, que eu falo para as minhas doutoras, né? Eu falo muito cuidado para o look não sobrepor a sua identidade, a sua reputação, a sua imagem, a sua personalidade. Então, assim, o médico é conhecido pelo médico da meia amarela, a médica do brinco tal, a médica do cabelo não sei o quê. Então, tem que fazer essa gestão de marca pessoal para que isso não sobreponha ao seu trabalho. Equilíbrio é tudo. Não, tem que ter elementos de imagem que a gente chama, né, statement, né? E a sua peça de referência, a sua peça, ok, o seu elemento de estilo. Eu acho muito legal isso, eu acho que é bacana a gente trazer. Mas a gente também tem que gerir um pouquinho disso para que isso não atrapalhe a reputação. Eu falo, né, a marca pessoal, ela é composta por personalidade, que é quem você é, né? Sua identidade, são identidade, reputação, que é o que as pessoas falam de você na sua ausência, e imagem, que é o que as pessoas estão vendo. E dentro disso, reputação, as pessoas precisam conhecer você. Eu falo que eu aprendi, né, e faz muito sentido isso, que reputação é como um banco, que você vai depositando ali tudo. Você é sempre pontual, você sempre entrega seus trabalhos no prazo correto. Tudo que você vai fazendo, você vai criando uma reputação.
O dia que você chegar atrasada, você vai sacar do que você depositou. Sim. E aí as pessoas vão falar assim, não, ela teve algum problema, por isso que ela não chegou na hora, mas tá tudo certo, porque você vai lá e saca. Gente, olha Agora, que se você incrível. nunca depositar, você vai sacar de onde? Por isso que às vezes, Graça, a gente vê no meio médico, né, que é o que eu mais trabalho, a gente vê médicos que perdem a carreira, parece assim, por causa de algo, porque não construiu uma boa reputação. E aí qualquer escândalo acaba com a carreira deles. E outros médicos que fazem o trabalho de criar uma boa reputação, às vezes vem um escândalo, 2, mas você fala assim, ah, não é possível, isso não faz parte do comportamento dele. Uhum. E aí aquilo ali mantém ele naquela profissão por um tempo ainda. Sim. E aí a gente fala, por que que alguns, uma manchinha, né? Um escândalozinho Já destrói a destrói. reputação, destrói a carreira. E outros não. Por quê? Porque eles alimentaram uma boa reputação. Identidade é quem a gente é a nossa personalidade, é você fala alto, você fala baixo, você é calmo, você é rápida. E aí tudo isso, dentro de uma personalização, dentro dessa gestão de marca pessoal, você vai trabalhar isso como uma vantagem, por exemplo, como algo que te diferencia. E imagem é o primeiro impacto. Então, identidade e reputação precisa de um tempo para você estruturar. Imagem é instantâneo. Imagem, então assim, começa a trabalhar logo a imagem. É, porque é a comunicação não verbal. Então, nos primeiros segundos que a pessoa não falou com você. Então, a forma que ela te vê é a forma que você comunica com aquela pessoa, que ela vai chegar em você, que ela vai criar o primeiro diálogo, né? Então, as Sim. pessoas, elas prestam muito mais atenção, muitas vezes, no que a gente veste, do que no que a gente fala. Não é? Sim, muito, muito. Gente, isso é muito forte. Muito, Né? muito Então forte. a gente tem que tomar muito cuidado, né, Lívia? Por isso que tem toda essa questão da psicologia das cores, né? Escolha a cor certa, tanto para sua marca pessoal, tanto para sua marca empresarial. Né? Sim. Qual que é a cor, né? O público também. O Tem que público pensar correto. no público. É todo um conjunto, né? Quem é seu público? Para quem que você quer falar? Quem é o seu cliente ideal, muitas vezes? Então, você precisa, de uma certa maneira, se conectar. E aí eu falo para as minhas alunas, para as minhas clientes, que a gente precisa dar match. Então, por isso que é tão importante a gente falar da nossa personalidade. Uau. Imagina se eu falo, né? Olha, minha consultoria é prática, minha consultoria é prática, minha consultoria é prática. E aí, eu não vou atrair aquela pessoa que quer algo mais devagar, que quer algo mais lento, que quer algo... Não vai atrair. Ou o contrário, né? Nossa, é tudo lento, é muito pensar, refletir... Então, não vai atrair. Então, por isso que é importante, as pessoas às vezes têm medo, né, Graça, de postar a vida pessoal, Sim. é só vender, Trabalho. vender, eu só vou postar coisa do trabalho, eu só vou postar o post panfleto, né? Aham. E a pessoa, ninguém sabe nada dela. Mas é a sua identidade que muitas vezes vai te conectar com o seu cliente. Claro. Comedidamente, né? Claro. Não, sim, tudo com gestão. Tudo com gestão. Por isso que a fotografia, na essência, é tão importante. Sim. Gente, eu já passei por ensaio fotográfico com a Graça e, assim, é muito diferenciado. Só façam, Ai, porque... que coisa boa, Lívia, eu vi isso. Como a gente se sente especial quando tá lá com você. Que bom. Como a gente se sente, assim, compreendida por você, quando você fala assim, faz assim, o que você acha de fazer assim, né? Faz essa pose aqui, vira um pouquinho aqui. E aí a gente se sente assim, uau, ela entendeu o que eu quero transmitir. A mensagem. A né? mensagem. Esse é o propósito, né, da fotografia na essência, assim, que eu tava falando, eu falo muito, que eu tô muito apaixonada. É essa conexão com o outro e te extrair o que tá dentro de você da melhor forma. E as pessoas vão perceber isso, né? Na sua estratégia. E assim, as pessoas saem lá do estúdio assim, uma sai rindo demais, outra sai chorando, porque elas se conectam, né? Passa, né, por toda essa estratégia com vocês,
com você, né? Uhum. De marketing, de estratégia, do look, da cor. E aí quando chega lá, cerejinha no bolo, vamos colocar pra fora Vamos transformar em tudo. imagem, né? Então, aham. eu acho que quando as minhas clientes vão até a sessão de fotos, eu falo que primeiro a gente passa pelo trabalho de descoberta de marca pessoal, Sim. descoberta do arquétipo dela, depois a adaptação e depois assim, agora vamos transformar tudo que você aprendeu sobre você em imagem? Olha, isso é Vamos incrível. colocar isso aqui, ó, físico, numa Físico. imagem, para que todo mundo veja o que você já mudou por dentro. Gente, que assunto, que delícia de conversar com essa Lívia. E o mais interessante, já vamos finalizar, infelizmente, Ai, Lívia. passou tão rápido. O Vitor já falou ali, ó, 5 minutos, já passaram 5 minutos. Mas o tanto que eu aprendo com cada profissional, sabe, que vai ao meu estúdio, tanto que eu aprendo com a Lívia, tanto que eu aprendi com você sobre arquétipo, tanto que eu tive curiosidade de estudar mais, sabe, sobre, já quero até fazer uma mentoria com a Toda Poderosa ali. E eu queria, Lívia, que você deixasse o seu arroba, que você falasse, né, finalizasse, deixasse uma mensagem, tá, para esse público incrível, né, do nosso Starcast de hoje. Muito obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, porque eu falo que a gente sempre aprende, né? A gente está sempre aprendendo com você, com o seu jeito, com a tua personalidade, com esse jeito leve de trazer coisas complicadas às vezes, e você consegue trazer isso de uma maneira muito leve, muito gostosa. Então, muito obrigada pelo convite. Você é uma profissional que eu admiro imensamente. Que bom. Então, eu tô aqui, sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu sou fã, e eu tô aqui como fã, né, do seu trabalho. Isso é muito incrível. Eu falo muito da questão da personalidade, então se vira para ter sucesso, para conquistar o importante para você. E às vezes eu falo assim, a imagem não é importante, minha roupa não me define. E realmente, a roupa não define quem a gente é, mas ela define o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim. Uau, pegou esse flash? E é sobre isso, e esse foi mais um Starcast com essa maravilhosa Lívia. Você não deixou seu arroba? Meu arroba é Lívia, vestida de intenção. Olha só, gente, vão lá. Essa mulher tem muito para entregar. E acabou, né? Acabou. Não percam, compartilhem, enviem, divulguem esse Starcast. Ok?